pouco com vocês sobre grandeza, serviço e amor. Antes de Jesus ser preso e crucificado, ele dedicou um tempo enorme da agenda dele, naquela noite fatídica, para ter uma longa conversa com seus discípulos. Uma longa conversa. Uma conversa que durou, pegando aqui o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. Nenhum outro evangelho trata dessa conversa de Jesus com os discípulos como João. Uma longa conversa, longa e crucial, longa e importantíssima. Uma conversa de, digamos, realinhamento do que significa ser grande, do que significa amar e do que significa servir. E é interessante que o assunto dominante desse bate-papo de Jesus com seus discípulos foi o amor. O amor, essa foi a grande temática. Para vocês terem uma ideia, a palavra amor e o verbo amar aparecem de João capítulo 1 até João capítulo 12, 12 vezes, exatamente 12 vezes. Entretanto, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João até o último capítulo de João, essa palavra amor e o verbo amar são vistas aproximadamente 50 vezes. Para vocês terem uma ideia de que a conversa de Jesus ao redor dessa mesa circunscreveu a temática do amor. A pergunta é, por que Jesus, nesse momento tão importante do ministério terreno dele, da obra redentiva dele, dedicou esse trecho enorme da vida dele para falar sobre amor? Eu tenho uma tese aqui, e a minha tese é que esse tema do amor se deu num contexto onde os discípulos discutiam quem era o maior deles, quem era o mais importante, quem tinha mais visualizações no YouTube, quem tinha mais seguidores no Instagram, quem tinha mais, popularidade nas redes sociais, quem tinha mais likes, né? Eles estavam discutindo. Quem diz isso, não sou eu que estou dizendo, é minha tese. Quem diz isso é o evangelista Lucas. Lucas diz que na ceia, mesmo Jesus tendo passado 3 anos, dedicado 3 anos do ministério dele, terreno, falando sobre amor, servindo os seus discípulos, se colocando como servo deles e das multidões, esses homens aqui estão debatendo sobre quem é o maior. Eu acho que isso deixou Jesus com o coração partido. O momento da ceia que simboliza a entrega de Jesus, o amor de Jesus, a capacidade de Jesus de servir, a sua abnegação, os seus amigos que o ouviram durante 3 anos, ininterruptamente, agora estão brigando para saber quem é o maior, o mais importante. E eu tenho outra tese. Essa é uma tese baseada em Lucas, porque Lucas diz isso. Os discípulos começaram a discutir sobre quem era o maior. A tese é de que essa discussão teve início, provavelmente, aí é uma coisa minha, provavelmente, porque havia uma necessidade emergente ali. Porque vocês sabem que, diferentemente das nossas mesas, ao redor das quais nos reunimos para ter uma refeição com a nossa família, que são altas, com cadeiras, naquela época não, eram mesas que ficavam no chão praticamente, e as pessoas ficavam próximas umas às outras com seus pés, inclusive, né? Então havia uma necessidade, por uma questão de higiene, de se lavar os pés, e também cerimonial, porque era religiosamente impuro alguém comer com as suas mãos e pés sujos, né? Então, o que se fazia? Quando eu era o anfitrião e recebia um grupo de pessoas, eu sempre separava, reservava um escravo da minha casa, não judeu, para lavar os pés dos meus convidados, das minhas convidadas. A questão é que não tinha escravo ali. Jesus era um anfitrião e não tinha escravo naquele negócio. E eu acho que eles com os pés sujos, com as mãos sujas, ficaram se perguntando, e agora, quem vai lavar os pés de quem? Quem vai se colocar na posição de escravo, de servo? E aí eu acredito que ali, nessa conversa, nessas perguntas, quem lava o pé de quem, ficou exatamente essa discussão. Eu lavar os seus pés? Eu jamais praticaria ou faria uma tarefa tão servil, tão indigna como essa.
Então eu creio que o debate sobre quem é o maior teve como ponto de partida essa necessidade emergente de alguém lavar os pés daqueles homens imundos. Pois bem, em João capítulo 13, Jesus reorienta a maneira com que eles enxergam a grandeza. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura do texto. Foi. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os o quê? Até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em cima da sua, ou estava em sua cintura. Como eu disse, lavar os pés de alguém naquela cultura era incabível. Eu não sei se vocês lembram um relato de João Batista, quando ele diz assim, esse daí, sobre Jesus, eu não sou digno sequer de desatar as sandálias dos pés, porque colocar as mãos nos pés de alguém era algo impuro, imundo, servil e nojento. Somente escravos não judeus faziam isso lá na Palestina, só. Alguns dizem que em determinados lugares da Palestina, um senhor, o dono da casa, rico, ele não podia obrigar o servo, escravo não judeu a fazer isso. De tão deprimente que era. O negócio é sério aqui, não é brincadeira. Um mestre jamais poderia pedir para os seus discípulos limparem os seus pés, porque era uma atividade baixa. Por isso que a atitude de Jesus aqui é escandalosa. Não porque nós temos um judeu lavando os pés de outros judeus, ou de um mestre lavando os pés dos seus discípulos. Seria escandalosa só por isso. Só o fato de ter um judeu lavando os pés de um judeu, ou um mestre lavando os pés dos discípulos, já seria algo escandaloso, inimaginável naquela cultura. Eu acredito que essa cena foi altamente chocante para os discípulos. Como? O que ele está fazendo? Mas é isso mesmo. No entanto, para mim a cena é mais marcante porque nós temos o Deus encarnado, o Deus santo e puro, lavando os pés sujos de homens pecadores. Portanto, esse retrato aqui é ainda mais escandaloso do que nós jamais poderíamos pensar. E isso é chocante para aqueles homens que estavam com Jesus ao redor da mesa, porque esses homens viviam a partir da lógica do poder e do privilégio. Essa é a lógica deles, por isso que eles estavam discutindo naquele contexto, sobre quem era o maior. Porque se eu tenho poder, se eu tenho autoridade, se eu sou líder, eu tenho a prerrogativa e o privilégio de ser servido pelas pessoas. É assim que a mentalidade deles funcionava. É por isso que muitos estavam seguindo Jesus, porque eles acreditavam que Jesus, como um grande líder político, daria proeminência e primazia para eles quando o reino de Cristo fosse instaurado e esmagasse o Império Romano. Por isso que muitos seguiram Jesus e depois muitos o abandonaram quando ele estava na cruz, porque o projeto de poder deles foi colapsado, foi decepcionado, foi pulverizado, porque eles queriam poder. A cabeça deles funcionava a partir da lógica do poder e do privilégio. Vai? Não foi? Foi? Aqui. Olha só, preste atenção. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, eu estou confirmando como que eles estavam vivendo, qual era a mente deles. Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Pedro, fica calmo, o que eu estou fazendo, mais tarde você vai entender. Disse Pedro, não, jamais, como assim? Nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que Pedro está falando? Jesus, você é mais importante do que eu. Você é o meu líder, você é o meu mestre. Eu olho para você de baixo para cima, você me olha de cima para baixo.
Nessa estrutura piramidal da nossa sociedade, você está no topo, eu estou na base. Não é possível que alguém que esteja no topo da pirâmide social na qual nós estamos, se coloque como servo daquele que está na base. Isso não funciona. Você não pode me servir, sou eu que tenho que servi-lo, porque você é líder, você é autoridade, você tem poder. Percebam o que Pedro está dizendo aqui. Isso é muito importante, porque para Pedro, ter poder é ter privilégio, ter autoridade é ter privilégio, ser líder é ter o privilégio de ser servido pelas pessoas. Obrigado, pastor. E aí vocês leem comigo. Eu dei o quê? Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha a diferença. Jesus vive uma outra perspectiva. É uma outra mentalidade. O Evangelho faz isso. O Evangelho altera a forma como nós olhamos todas as coisas. O Evangelho ajuda a gente a fazer a releitura da vida, a releitura das relações, a releitura de tudo. O Evangelho é onde nós ressignificamos a nossa vida, inclusive a concepção que nós temos de poder. Jesus não vive a partir da lógica do poder e do privilégio, ou seja, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu sou líder, então eu quero que as pessoas me sirvam. Jesus vive na perspectiva do poder, da autoridade e do serviço. Ele usa as suas prerrogativas divinas, ele usa a sua autoridade, ele usa o seu poder, não com a finalidade de ser servido, mas com a finalidade de servir. É o que ele está dizendo. E o texto continua. O texto não, eu continuo. Jesus não nos ensina a pensar menos de nós. Isso é autocomiseração. Eu não valho nada, eu não presto, eu não sou bom em nada, eu não tenho virtudes, eu não tenho talentos, nada do que eu faço está bom. Jesus não quer que você pense menos de você. Ele quer que você pense de você com base naquilo que Ele fez por você. Você é um pecador, porém salvo e amado pela graça de Jesus. Não é pensar menos de você, isso é autocomiseração. Ele nos desafia a pensar menos em nós. Jesus também não, coloquei 2 vezes ali, nos ensina a negar qualidades e virtudes. Não, isso é falsa demagogia. Então eu digo para o grupo aqui, vocês cantaram maravilhosamente bem. E eles dizem assim, não, nós não cantamos, foi horrível, foi péssimo, nós não temos talento, nós não conseguimos, nós não fizemos bem. Não fizeram. O fato deles falarem que não fizeram algo bom, sendo que eles fizeram algo muito bom, não é humildade, é falsa demagogia, porque ser humilde não é negar qualidades e virtudes. Ser humilde é afirmar qualidades e virtudes que Deus deu para servir pessoas. Ele nos desafia a usar nossas qualidades e virtudes para servir pessoas. O ponto é, enquanto a cultura contemporânea diz que grandeza diz respeito a quantas pessoas servem você, então se você é uma pessoa de sucesso, o seu sucesso é medido pela quantidade de pessoas da sua empresa, da sua corporação, da sua equipe. Jesus inverte essa lógica e diz, não, a sua grandeza não está atrelada à quantidade de pessoas que serve você. A sua grandeza está atrelada a quantas pessoas você serve, porque Ele serviu, mesmo sendo o maior. Eu falei que o ponto aqui é sobre o amor, mas até agora eu falei sobre serviço. Por quê? Por uma razão muito simples, a meu ver. Segundo Jesus, amar e servir são 2 lados de uma mesma moeda. Infelizmente, na nossa cultura, nós falamos muito sobre o amor a partir de categorias meramente sentimentais e emocionais. Amar alguém é quando eu sinto algo de bom por alguém. Então eu estabeleço uma relação com essa pessoa até que as minhas emoções
sejam positivas em relação a ela. No momento em que as minhas emoções não são positivas em relação a ela, eu paro de amar, ou chego à conclusão que eu não a amo. Para Jesus esse tipo de amor não funciona. Eu não estou negando o aspecto afetivo do amor, existe um elemento emocional no amor, mas o amor, segundo Jesus, é muito maior, é muito mais profundo do que sentir coisas boas por alguém. Amar é servir, eu demonstro amor servindo, porque o verdadeiro amor que Jesus demonstrou por nós, mais faz do que sente ou fala. Amar é servir. O ministério de Jesus foi um ministério de amor, porque foi um ministério de serviço. E o cume desse ministério de serviço foi quando ele, através do seu penoso trabalho, serviu a mim e a você, serviu os seus discípulos, serviu o mundo com a sua vida, entregando o seu corpo para ser crucificado, derramando o seu sangue, para que esse sangue nos perdoe de todos os nossos pecados. Foi um ministério de amor, porque foi um ministério de serviço. Ele nos serviu com a sua própria vida para nos reconciliar com Deus, e nunca ninguém amou desse jeito. Nunca na história alguém jamais viu um tipo de serviço ou um tipo de amor como demonstrado por Jesus Cristo. E aí vem o grande desafio, quando ele diz no versículo 34, um novo mandamento vos dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Espera aí, por que ele diz novo mandamento? Em Levíticos capítulo 19, no versículo 18, a Bíblia diz assim: ame ao seu próximo como a si mesmo. Onde que está o novo mandamento aqui? É para amar o próximo, acabou. Mas há um elemento novo nesse mandamento. Qual é o elemento novo? O novo mandamento diz respeito a um jeito novo de amar. Não é apenas amar como eu me amo. Mudou. Ficou mais difícil, para ser sincero. Muito mais difícil. Porque é amar como Cristo amou. É amar de forma sacrificial. É amar de maneira abnegada. É amar sem ter a contrapartida. É amar por nada. É amar sem ter respostas do outro lado. É amar sem ver reflexos do seu amor na pessoa. É amar gente difícil de amar. É amar quem nega você. É amar quem trai você. É amar quem abandona você. É com esse tipo de amor que Ele nos desafia a amar. Amar como Ele amou. Amar do jeito de Jesus, no entanto, envolve um alto grau de sofrimento e sacrifício. É servir quem a gente acha que não merece, quem não gosta da gente, ou quem é muito difícil de ser amada. Vejam vocês, quem estava ao redor da mesa com Jesus naquele momento? Só gente difícil de ser amada. Homens que passaram 3 anos ao lado de Jesus e que parecem que não aprenderam absolutamente nada do coração dos ensinamentos de Jesus. E estavam ao redor da mesa de Jesus somente os indignos, os imerecedores do amor dele, da paixão dele na cruz. Essa foi a mesa ao redor da qual Jesus colocou esses homens, a mesa dos indignos, dos pecadores, dos imerecedores. Isso é tão forte que o capítulo 13 do Evangelho de João destaca 2 personagens principais. O primeiro personagem é Judas, do versículo 21 ao 30. João descreve a traição de Judas. Judas estava lá na mesa com Jesus, e Jesus lavou os pés de Judas. Jesus demonstrou amor a Judas. Não estou falando do amor redentivo, mas o amor que serve. Depois, do versículo 31 a 38, outro personagem é destacado, e o nome dele é Pedro. O Pedro que também traiu Jesus, que também negou Jesus no momento mais importante, talvez, do ministério terreno de Jesus, quando ele mais precisava dos seus amigos próximos, orando por ele, o amando, estando ao lado dele, naquela via crucis. E Pedro negou, Pedro traiu, Pedro estava ao redor da mesa com Jesus. Jesus lavou os pés de Pedro, Jesus amou Pedro. Eu fico pensando, quando a gente fala da palavra traição, é um termo muito pesado, porque essa mesa é a mesa dos traidores. Homens que traíram Jesus, todos eles. Não foi só Judas e Pedro, não, todos traíram. Todos,
foram embora, deixaram Jesus. Nenhum ficou. E nós? Eu fico pensando, e eu? Quando eu vejo esse termo trair, o verbo trair, eu sempre me remeto à versão latina desse verbo, que é tradere, que significa livrar-se de algo, abrir mão de algo. E eu acho que isso esclarece um pouco o significado de trair Jesus. É abrir mão, é se livrar de. Qual é a essência do pecado? É roubar, é matar, é mentir, é trair, a essência do pecado. Não é isso, não. A essência do pecado se chama autonomia humana, independência de Deus. Qual foi a essência do pecado de Adão e Eva? A essência do pecado de Adão e Eva foi dizer para Deus: nós não queremos o Senhor na nossa vida. Nós não queremos tomar decisões a partir do que o Senhor quer para nós. Nós agora queremos tomar as nossas próprias decisões. Essa é a essência do pecado. A essência do pecado é dizer para Deus: eu não quero você na minha vida. Eu não sei se vocês se recordam da parábola do filho pródigo. O que o filho pródigo fez para o seu pai? Apenas gastou a herança do seu pai com meretrizes, com uma vida dissoluta? Foi esse o grande pecado dele? Não, o grande pecado dele, a gênese de tudo, foi dizer para o seu pai: eu não preciso de você na minha vida, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero determinar os meus caminhos, eu quero ser o senhor do meu destino. A essência do pecado é dizer para Deus: eu não preciso do Senhor na minha vida. Isso é traição no seu sentido mais profundo, quando você diz ou quando você age em relação a alguém como se essa pessoa não fosse importante mais para você. Essa é a essência. Eu nunca disse para Deus verbalmente: eu não quero você na minha vida. Mas muitas vezes as minhas atitudes, eu, de forma não verbalizada, já disse para Deus: eu não quero você influenciando algumas áreas da minha vida. Deus, eu quero que você seja como aquela caixinha de ferramenta no quarto da bagunça da minha casa, que eu acesso de vez em quando alguma coisa dentro da minha casa quebra. Mas eu não quero que você seja os pilares, os fundamentos da minha casa. Existem áreas na minha vida, Senhor, que eu não quero que o Senhor atue. Na minha área financeira, é do meu modo. Na minha área sexual, é do meu modo. Na minha área profissional, é do meu modo. Eu quero o Senhor apenas de domingo, para louvá-lo e agradecê-lo lá dentro da igreja. Mas eu não quero o Senhor influenciando as decisões que eu tomo ao longo da minha semana. O que nós estamos fazendo, em outras palavras, é traí-lo. Porque trair a Jesus é dizer para Ele: eu não preciso do Senhor na minha vida. Nessa perspectiva de traição, eu me incluo ao redor dessa mesa composta por indignos e merecedores do amor de Jesus e traidores. Eu sou um traidor. E sabe o que Jesus está dizendo para esses traidores? Será que Jesus sabia que Pedro ia negá-lo? Será que Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Será que Jesus sabia que os 10 que estavam lá iriam, no momento mais importante da vida dele, abandoná-lo? Claro que ele sabia, porque ele avisou Judas, ele avisou Pedro, ele sabia. E o que ele fez no momento em que ele preparou uma refeição para os seus amigos, a Santa Ceia? O que ele fez? Ele simplesmente os amou, porque o que Jesus está dizendo é que o amor que Ele tem por você, o amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele tinha por aqueles homens, não dependia do amor deles por Jesus, porque o amor de Jesus por mim, por você, o amor de Jesus pelos seus filhos, pelos seus discípulos e discípulas, é um amor incondicional, não depende de quem somos, não depende do que fazemos, não depende do que seremos, não depende do que faremos, porque o amor dele por mim e por você é um amor eterno e completo. O Evangelho de João, no capítulo 13, começa de que forma? Tendo amado os seus, amou como? Amou até a metade? Até o comecinho? Até quando? Até o fim. Ele amou até o fim, mesmo sabendo de todo enredo que estava por vir, de dor, de traição, de abandono, de costas viradas. Ele amou esses homens. Ele está dizendo: eu amo vocês, apesar de vocês. Agora, se você sente dificuldade de amar como Jesus, porque esse é o tipo de amor com o qual nós devemos amar, quem não merece,
Porque é mais fácil amar quem merece. É mais fácil amar o cônjuge, é mais fácil amar os filhos e os pais. É mais fácil. Até gente fácil de amar é difícil de amar. Não é? Até gente que é fácil de amar é difícil de amar. Mas Jesus está falando aqui sobre amar quem não merece. Quando ele diz assim, como eu amei, ele está falando, como eu amei vocês, traidores, que vão me abandonar. É desse jeito que vocês têm que me amar. É muito difícil amar assim, meu Deus do céu. Mas tem um incentivo aí para você. E eu acho que é legal a gente seguir nesse incentivo. Opa, foi depois desse. Aqui. Agora que vocês sabem essas coisas, o que ele diz? Felizes serão se as praticarem. Então a gente está buscando felicidade, né? O tempo todo. Está aí o segredo da felicidade. Você não quer ser feliz? As pessoas não querem ser felizes? Sim ou não? Qual o caminho da felicidade segundo Jesus? É interessante que essa palavra felizes, ela remete àquele conceito de felicidade que Jesus traz nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, que o termo grego é makairos, é uma felicidade enorme, uma felicidade incontida, superlativa, perfeita. Ele está dizendo, se vocês amarem dessa forma, se vocês servirem pessoas que não merecem, vocês serão felizes. Há uma relação orgânica, indissociável entre felicidade e serviço. Recentemente, inclusive, a própria ciência afirmou essa questão. No livro do Stephen Post, os segredos, na verdade, seriam as bênçãos ocultas por ajudar. Ele cita, depois de um estudo, é um professor renomado de medicina nos Estados Unidos. Ele cita 3 tipos de felicidade. A felicidade baseada no poder. Eu tenho poder, então eu sou feliz, porque eu tenho poder, eu mando nas pessoas. A felicidade baseada no prazer. Eu compro alguma coisa que eu quero, eu satisfaço uma necessidade minha, eu fico feliz. Geralmente essa felicidade é aqui com a qual nós mais flertamos. E a felicidade profunda que ele diz. Um cientista, professor de medicina, diz, felicidade profunda acontece quando as pessoas se colocam diante das outras, não para receberem delas, mas para darem, para servirem. Isso ativa coisas no cérebro que reforçam essa sensação de felicidade, apenas confirmando há poucos anos o que Jesus falou há mais de 2000 anos. Eu acho que você já ouviu em algum momento da sua vida, você está passando por um momento difícil, teve uma desilusão amorosa, uma grande decepção, aí chega alguém para você e diz assim, você já se dedicou muito para as pessoas, você precisa buscar sua felicidade agora, você precisa pensar em você em primeiro lugar. O problema é que quando a gente começa a buscar a nossa felicidade, colocando a gente em primeiro lugar, a gente nunca vai encontrar o caminho da felicidade, de acordo com o Evangelho. Enquanto que a cultura diz isso, muitas pessoas aconselham você nessa dimensão, Jesus está dizendo não busque a sua felicidade em primeiro lugar, e não pense em você em primeiro lugar, busque a felicidade das pessoas em primeiro lugar, pense nas pessoas em primeiro lugar, e nessa conversão de uma vida autocentrada para uma vida outrocentrada, é que você vai encontrar uma dimensão de felicidade que até agora você não encontrou, por apenas estar focado em você. É se descentralizando de você mesmo, que você consegue encontrar mais satisfação na vida. Se você nunca experimentou isso, experimente. Aceite o convite de Jesus para amar como Ele amou, para servir como Ele serviu. Na espiritualidade dos evangelhos, a matéria-prima da felicidade não vem com diploma na mão, com a chave do carro do ano na mão, com as passagens para a viagem dos sonhos na mão, com a chave da casa própria na mão. Na espiritualidade de Jesus, a felicidade se encontra, a matéria-prima da felicidade é o balde e a toalha. É contracultural, mas é o que Jesus nos ensina. Então, quando você serve, Deus muda vidas, e a primeira vida que Ele muda é qual? É a sua. E quando a igreja acolhe isso, quando a igreja decide viver com o balde e a toalha, não apenas ela encontra mais felicidade, mais satisfação, mas ela consegue dar de forma mais poderosa testemunho de que essa comunidade é uma comunidade formada por discípulos e discípulas de Jesus. Se não, vejamos, olha o que ele diz,
versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros como Ele amou e como Ele serviu. Jesus diz que nós não seremos reconhecidos como seus discípulos pelos argumentos teológicos que nós utilizamos. Ele diz que nós seremos reconhecidos como seus discípulos através do amor que nós demonstramos uns pelos outros, através de todas ou a despeito de todas as nossas diferenças. Porque foi assim que Ele fez. Foi assim que Ele fez. Ele reuniu uma mesa. E nessa mesa, não era uma mesa composta pelos melhores. Era uma mesa composta pelos piores. Mas que foram amados pelo melhor. Esse é o Evangelho. Então o desafio está lançado para você. Já passei meu tempo. O desafio está lançado para você. Qual o desafio que eu faço? Que a palavra de Deus faz para você nesse dia? Ou você que assiste essa pregação em algum momento da sua semana, em algum lugar. Encontre alguém que você não gosta. E vamos ser sinceros, tem gente que você não gosta. Só eu que não gosto? Tem gente que a gente não gosta. Fazer o quê? Você não vai com a cara. E tem gente que não gosta de você, não vai com a sua cara também. Qual o desafio? Thaís está olhando aqui para mim porque tem um rapaz aí, um landlord que é uma pedra no meu sapato. Encontre uma maneira de surpreender essa pessoa essa semana com esse tipo de amor. Sirva essa pessoa de alguma forma que a constranja e que crie uma oportunidade no coração dela para perceber que existe algo diferente em você. Que há algo diferente, algo poderoso que move você para servi-la e para amá-la, apesar das diferenças que você tem. Você já pensou em alguém, provavelmente. Então tá aí, esse é o desafio. Eu vou colocar um vídeo para vocês, antes da última música, que fala exatamente isso. Uma igreja promoveu um encontro entre pessoas completamente diferentes umas às outras. E o convite foi para que essas pessoas diametralmente opostas, nos seus estilos, nas suas ideias, lavassem os pés umas às outras, com os olhos vendados. Preste atenção. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno, gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera?
aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de coração. Enquanto o grupo vem aqui, a gente vai fazer uma oração. Eu quero orar com você nesse momento e dizer assim: Pai, eu quero te agradecer, primeiro pelo grande amor do Senhor, um amor tão grande, tão maravilhoso, até mesmo inexplicável. Mesmo olhando para mim um traidor, um pecador, alguém sem nenhuma condição de merecer uma centelha do teu amor, foi amado e foi amado até o fim. Nós fomos amados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nunca houve amor igual, amor tão grande, amor tão maravilhoso. Que esse amor, o amor pelos indignos, o amor pelos pecadores, o amor pelos traidores, que o amor de Jesus, que não ama por causa, mas ama apesar, nos constrange a amar da mesma maneira, pessoas que nós consideramos imerecedoras do nosso amor, pessoas que talvez nós matamos no nosso coração, pessoas que nós queremos longe da nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos a servir e amar pessoas apesar das nossas diferenças. E que façamos isso não com os nossos olhos vendados, que façamos isso com os nossos olhos bem abertos, porque foi assim que Jesus nos amou, com os olhos bem abertos. É a oração que nós fazemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.